Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil, e com muita alegria e satisfação na minha alma que eu saúdo a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo, com a paz do Senhor e a todos amados e eleitos irmãos. Amado, hoje nós vamos trazer uma mensagem aqui, mas antes de trazer a mensagem, eu peço a você, meu amigo, que ainda não é inscrito no nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá no sininho das nossas notificações, aperta um daqueles sininhos e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, tá bom? Nós vamos trazer uma mensagem que está escrito na Epístola Universal de Judas. Judas é meio irmão de Jesus. Judas se converteu a Jesus logo depois da sua ressurreição e escreveu uma carta. Carta de Judas. Judas não tem capítulo, são 25 versículos. Judas, versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, olha aí, este pormenor, o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Meus amados, Igreja de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor ministrou uma mensagem à minha alma e meu espírito, e nós vamos aqui falar baseado neste texto, neste versículo, nessa partícula desse versículo. E o tema que nós vamos colocar aqui é: Satanás, ele briga pelo seu corpo. Vou repetir novamente: Satanás, ele briga pelo seu corpo. Amados, a nossa guerra não é uma guerra comum. Nossa guerra é contra Satanás. Nossa guerra é contra esse mundo hostil governado por Satanás. Se nós percebermos esse texto, você vai ver a atmosfera do mundo espiritual. Satanás viu tudo o movimento da vida de Moisés. Quero abrir aqui um parênteses e dizer para cada um crente, para cada servo de Deus, cada homem de Deus, quero abrir um parênteses aqui, que Satanás conhece todo o movimento da sua vida. Satanás só não conhece o que está aqui. Satanás só não conhece o que esquadrinha no seu coração. Satanás não sabe do dia de amanhã, daqui a meia hora. Satanás não sabe. Ele não tem o poder da onisciência. Mas Satanás, ele conhece os movimentos da nossa vida. E aqui o que me faz entender é que Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, você está pensando que Satanás não viu todo aquele movimento quando Moisés, usado por Deus, abriu o Mar Vermelho e ali Israel passou, e todos os cavaleiros e cavalos e Faraó morreu afogado? Você está pensando que ali Satanás não estava dizendo: eu tive um prejuízo, esse homem me deu um prejuízo, matou Faraó? Quantas vezes Satanás não usou Faraó? Quantas vezes Satanás não viu Moisés orar e descer do céu pão ao povo de Israel, descer do céu pão com gosto de bolo de mel, e ali o povo de Israel se alimentar? Todo aquele movimento, as codornizes, quando o povo estava murmurando, todo esse movimento, e aqueles cordonizes desceu nas tendas. Está pensando que Satanás não viu todo este movimento? Não viu. Tu está pensando que Satanás não viu que quando Coré, Datã e Abirão se levantou, Satanás usou para ir contra Arão, contra o ministério de Arão, e ali trazer uma divisão? Tudo isso Satanás tentou contra Moisés. Satanás conhece o seu corpo,
ele conhece os seus movimentos, ele conhece os passos onde você tem andado, ele não conhece os passos da onisciência que Deus conhece, mas ele conhece a maneira que você anda, o seu comportamento, o seu testemunho. Então Satanás viu todo aquele ambiente. Está pensando que quando Moisés venceu Og, o rei de Bazã, e ali Satanás estava usando aquelas nações, e ali deu prejuízo ao rei Moabita, às outras nações. Og e Bazã, Israel, fumidor da terra. E ali Satanás estava dizendo, me deu prejuízo com Og e Bazã. Eu tentei contra eles usando Datã, Abirão e Coré. Esses três Satanás usou. Você está pensando que quando o mágico do egípcio veio e Deus pediu para Moisés jogar aquele cajado no chão, você está pensando que quando o mágico fez isso, você está pensando que ali Satanás não teve prejuízo? Não teve sim. Porque o mágico, porque irmão, Satanás também tem as suas maneiras de fazer prodígio. Olha aqui o texto, está no capítulo 4 de Êxodo, parece, que um dos mágicos do Egito fez daquela madeira uma cobra, uma serpente. Satanás também faz maravilhas. Só que quando Moisés lança a segunda vez a vara, a Bíblia diz que a vara de Moisés torna-se em cobra, engole a cobra do Egito, que era uma vara e transformou-se numa cobra, e ali Satanás foi prejudicado. Então Satanás viu todo o ambiente da vida de Moisés. Satanás soube que Moisés subiu um monte, passou 40 dias. A nossa batalha, irmãos, é contra Satanás. A sua batalha não é contra seu irmão. A batalha de Moisés não foi contra Abirão, Datã e Corá, não. A batalha de Satanás não foi contra o rei de Og e Bazã, não. A batalha de Moisés não foi contra aqueles que murmuraram, não. Porque aqueles que murmuraram, Satanás estava usando os murmuradores dos judeus para tentar contra Moisés. Ele conhecia a vida de Moisés, ele sabia de todos os movimentos, ele viu a coluna de nuvem ao meio-dia, ele via a coluna de fogo ao meio-dia, ele sabia que a glória de Deus estava sobre Moisés, sobre o povo de Israel. Satanás conheceu todo esse ambiente. Satanás conhece os movimentos da sua vida, ele conhece até que você ora, ele sabe o lugar que você ora, ele sabe que você lê Bíblia, ele sabe do seu comportamento. Então, todas aquelas maravilhas, quando Deus pediu a Moisés que lançasse praga sobre o Egito, e ali causou uma derrota para Satanás, todas aquelas 10 pragas, causou prejuízo, não foi para o Egito, foi para Satanás, todo aquele movimento. Moisés foi um instrumento para fazer um prejuízo contra Satanás. E aqui eu quero declarar que Deus, através da sua vida, Deus vai usar a sua vida, e Satanás, o diabo, sabe que você é uma ameaça para o reino perigoso dele. Eu vou repetir de novo. Satanás sabe que você é uma ameaça. Satanás conheceu nesse texto, voltando para cá, ele conheceu, ele disputou com o anjo Miguel. Olhe que a maior patente do céu, Miguel é o anjo que guarda Israel lá em Jerusalém. O anjo da maior hierarquia estava lutando. Aqui eu aprendo uma coisa: as nossas batalhas, não pense que nessa batalha você está só, não, porque eu aprendo aqui que o anjo Miguel estava defendendo e protegendo o corpo de Moisés. Satanás conhecia ou não conhecia o corpo de Moisés, que sumiu até hoje, mas Satanás conhecia. Satanás sabia onde estava o corpo de Moisés. Ele tentou buscar o corpo. Olha aí, irmão, ele quis pegar o corpo de Moisés. Então, ele queria pegar a matéria de Moisés, porque Moisés prejudicou, trouxe um prejuízo, foi uma ameaça para o reino dele. Então,
Moisés foi um prejuízo, foi um homem usado e deixou no Velho Testamento Faraó, Satanás de cabeça para baixo. Então a fúria de Satanás é contra você. Não vá entrar nessa de que a sua luta é você revidar o irmão nas redes sociais, revidar o pastor. Não, a sua luta é ferrenha, é contra Satanás. E Satanás conhece também seu corpo. Mas no dia do arrebatamento, eu vou repetir aqui, no dia do arrebatamento, o seu corpo vai sumir. E quando o seu corpo sumir no dia do arrebatamento, Satanás vai ficar revoltado, desesperado, vai pegar nos seus cabelos, puxar, vai dizer: ele me deixou tanto prejuízo, ela me deixou tanto prejuízo, ele não está mais aqui. No dia do arrebatamento, Satanás vai saber que seu corpo não está mais aqui. Está aqui o texto. Satanás tentou brigar, disputar pelo corpo de Moisés. É por isso que a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A nossa vida irrepreensível é alma, espírito, alma e corpo. Então nós devemos ter o corpo, pureza no nosso corpo. O corpo de Moisés não era um corpo qualquer, foi o maior profeta, o maior legislador do Velho Testamento. Satanás foi atrás de um corpo, mas não foi um corpo contaminado de pecado, não. Era um corpo cheio de pureza. Ele queria destruir o corpo. E uma coisa que nós aprendemos aqui: faça do seu corpo, traga pureza, faça de tudo para seu corpo ser um ambiente de pureza, onde o Espírito Santo vai habitar. Então nós aprendemos que o corpo de Moisés era santificado. Ali estava um corpo santificado que Satanás queria pegar Moisés. Então eu deixo aqui essa palavra. Satanás conhece o movimento da sua vida. Você está dando prejuízo. Satanás estava furioso, ele queria esmagar, ele queria fazer alguma coisa. A Bíblia não diz, mas ele disputava com Miguel. E Miguel, o anjo, diz assim: eu te repreendo. Ele nem ousou lançar palavra de maldição, mas Miguel disse: que o Senhor te repreenda. Mas você não está, o seu corpo é guardado por mundo espiritual. Não, vou repetir de novo. O seu corpo é guardado pelo mundo espiritual. Pregador, evangelista, prove, está aqui. Miguel guardou, disputou. Então Miguel representa, são representantes do céu, são representantes do reino de Deus. Então quando o anjo aparece ali protegendo, disputando, então quer dizer, Deus nos guarda. Deus tem guardiões, tem anjos que protegem o nosso corpo aqui na terra. Porque Satanás soube que Moisés trouxe um prejuízo, e Satanás sabe que você vai causar. É uma ameaça. Satanás tem medo de você continuar com esse corpo sendo santificado. Santifique o seu corpo, mas não tenha medo, você não está nessa. Tem um Miguel, não que seja o próprio Miguel, mas tem um Miguel te guardando o seu corpo, porque é uma guerra, há uma batalha. A sua guerra é contra Satanás. Satanás queria pegar o corpo de Moisés, mas Miguel disputou por ele. Quer dizer, Deus não nos deixa sozinho com Satanás. Tem um Miguel nos protegendo, e Satanás sabe que você vai causar um prejuízo. Deus vai instrumentalizar, usar você para deixar o inferno, deixar o inferno vazio. As estruturas do inferno já estão. Quantos prejuízos? Olha o que o Espírito Santo está me dizendo. Quantos prejuízos você já não deu? Quantos prejuízos Moisés causou contra Satanás e contra o reinado de Faraó, que foi usado por Satanás? Quantas vezes você não deu prejuízo e Satanás está furioso pelo seu corpo? Mas não tenha medo, há um Miguel te guardando. Muitas vezes você tem que analisar: eu já dei prejuízo para Satanás. Muitas orações suas, muitas consagrações,
a renúncia do pecado, o repudiar do pecado, faz com que Satanás mais fique furioso, porque você, cada vez que rechaça o pecado, renuncia o pecado, você está dizendo para Satanás que o seu corpo é um corpo onde Deus habita, onde Deus mora, é santificado para a moradia de Deus. Então, quantas vezes você não deu prejuízo? Satanás foi atrás do corpo de Moisés para fazer alguma coisa maldosa, talvez queimar, destruir, apesar de que ele é espírito, ele queria fazer alguma coisa, porque lá atrás ele deu prejuízo para Satanás. Eu vou dizer para você o que eu estou dizendo para Moisés. Satanás deu prejuízo, Moisés deu prejuízo para Satanás lá atrás, e você deu prejuízo como Moisés lá atrás para Satanás. Por isso que ele procura essa guerra contra você e contra o seu corpo. É contra o seu corpo. Amém? Receba essa palavra aí, simples e objetiva.